Abramos a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 10, os versos 18 a 36. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembléia solene a Baal. E a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal, e derribaram a casa de Baal, e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão até o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria, foram 28 anos. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua Santa Palavra, ó Pai, desejosos de ouvir a Tua voz, necessitados de receber do Senhor o nosso alimento. Nós reconhecemos a nossa finitude, o quanto nós somos, ó Pai, pequenos diante da Tua Santa Palavra, diante de tantos séculos de revelação e de acontecimentos que estão tão distantes de nós. Mas nós sabemos, Pai, do poder do Teu Santo Espírito, do poder da Tua Palavra e do Teu, ó Pai, cuidado paternal de nos alimentar. Sabemos que o Senhor faz com que a Tua Palavra entre no nosso coração, o Senhor, a partir do Teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes e aplica a Tua verdade no nosso coração. Faze isso, Pai. É o que nós pedimos. Nós precisamos ser alimentados pelo Senhor. Alimenta-nos com a Tua Palavra. Ajuda, ó Pai, para que nós a apliquemos na nossa vida, para que nós vivamos vidas mais consagradas diante do Senhor. É o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, no domingo passado nós vimos que o rei Jeú cumpriu exatamente o que Deus havia determinado para ele. Ele simplesmente exterminou toda a casa de Acabe, todos os seus descendentes. Não sobrou um. Aquilo que Deus mandou, ele fez exatamente. Nesse sentido, o zelo de Jeú foi extremamente louvável. Mas vimos domingo passado que Jeú, ele passou um pouco dos limites. E ele matou pessoas que não precisava ter matado. E ele se vangloriou disso. O seu zelo fez com que ele tivesse uma espécie de soberba. Ele já estava se desencaminhando dos retos caminhos do Senhor. Nós vemos que Jeú fez muita coisa certa, mas fez muita coisa errada também. O que nos dá uma lição, que é muito própria na nossa vida, da nossa inconstância. Quem de nós também não faz coisas certas e coisas erradas? Quem de nós que em determinados momentos não estamos fazendo exatamente o que Deus quer, mas daqui a pouco nos pegamos relaxando e errando, pecando contra o Senhor? Por isso nós podemos olhar para este episódio final da vida do rei Jeú e analisar mais alguns erros que ele cometeu aqui no final do seu reinado. Nós podemos falar então sobre os erros e os acertos de Jeú. E nós começamos com o primeiro erro, que foi a sua falsidade. Jeú usou de falsidade para os seus propósitos. O nosso texto começa falando exatamente isso. No versículo de número 18 e 19, nos é relatado que Jeú ajuntou todo o povo e disse para o povo: ora, Acabe serviu pouco a Baal. Eu, Jeú, eu é que vou servir a Baal. Eu é que vou servir muito mais a Baal. E no verso 19, diz então que ele deu a ordem para que todos os profetas de Baal, todos os servidores, todos os sacerdotes, não faltasse nenhum, porque ele ia fazer um grande sacrifício em honra e adoração a Baal. E todo aquele que faltasse não viveria. E o próprio registrador diz que Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Nós temos aqui duas ironias. Primeiro, quando ele diz que ele vai oferecer um grande sacrifício, e vai mesmo, só que os sacrificados serão os sacerdotes de Baal. E segundo, que ele diz que vai matar quem não comparecer. Na verdade, ele vai matar todos que comparecerem, todos. Então, Jeú tinha essa ironia que, na verdade, já apontava para o grande plano falso que ele havia arquitetado. No verso 20 nós lemos que ele mandou consagrar então uma grande assembleia, um grande culto, um grande ajuntamento. Isso foi feito, mas não apenas isso. Ele enviou mensageiros por todo Israel para que não faltasse nenhum, para que todos aqueles que serviam a Baal fossem trazidos e fossem conduzidos, e assim aconteceu. O templo de Baal, diz aqui o registro, ficou cheio, ficou lotado de adoradores de Baal. No verso 21 é dito que entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade até a outra. E os registros nos mostram, nos dão a entender que essa casa de Baal, que em algumas versões é chamada de cidade de Baal, era um templo tão grande que de fato mais parecia uma cidade. E diz o texto que essa casa ficou cheia, não ficou um adorador de Baal fora desta casa. No versículo 22, ele percebe que precisava de uma referência muito segura para identificar os adoradores de Baal. Então ele diz ao homem que cuidava das vestes, para que este homem, verso 22, que cuidava das vestes, que ele providenciasse vestimenta para todos os adoradores de Baal. Vá pintando o quadro na sua cabeça, um templo gigantesco, lotado de adoradores de Baal, todos bem vestidos, todos vestidos com uma roupa específica, porque Jeú estava tomando cuidado para que não morresse ninguém
que não fosse adorador de Baal, mas para que todos os adoradores de Baal fossem exterminados. Ele faz até uma conferência. No versículo 23, diz que Jonadab entrou com ele na casa de Baal, e ele disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós alguns dos servos de Yahvé, ou de Jeová, do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Então ele teve essa preocupação de trazer todos os adoradores de Baal e de se certificar de que nenhum adorador de Jeová estivesse ali no meio deles. Meus irmãos, este foi o grande plano de falsidade do rei Jeú. Ele estava obedecendo a Deus no propósito de acabar com a idolatria a Baal, mas ele fez isso por meios errados. Ele fez isso com mentira, com falsidade, enganando as pessoas. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele não aceita a falsidade. O nosso Deus condena a mentira, Ele condena a falsidade. O nosso Deus não precisa da nossa ajudazinha para fazer os seus propósitos. O nosso Deus age independente dos nossos planos e das nossas eficácias e das nossas astúcias. No capítulo anterior, nós elogiamos Jeú pela sua inteligência. Lá ele fez um plano diferente que não envolvia falsidade. Lá ele anunciou aos moradores de Samaria que eles elegessem um rei para o rei lutar com ele. E eles disseram: de jeito nenhum, o Senhor já matou 2 reis, nós somos seus servos. E aí ele falou: então me entreguem as cabeças dos filhos, e aí inclui-se netos de Acabe. E eles deram as cabeças, jogo limpo, sem mentira, sem falsidade. Mas aqui ele foi extremamente falso. Ele disse para as pessoas: Acabe adorou pouco ao grande Baal, eu vou ser o maior adorador de Baal. E com isso ele atraiu todos os adoradores. Foi o que nós vimos aqui. Nosso Deus condena a falsidade, Ele condena a mentira. Em Levítico 19:11 é dito: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Há um ditado nos nossos dias de que quem mente rouba. Quem mente rouba. Cuidado, indivíduos que mentem, daqui a pouco eles podem roubar. Um pecado acompanha o outro. Salmo 24:4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este poderá habitar no santo monte do Senhor. Não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O salmista ora no Salmo 119: afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Por meio de teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Salomão em Provérbios 4:24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Irmãos, filhos de Deus, discípulos de Cristo, não podem compactuar com mentira, com falsidade. Eu tenho visto vez por outra crentes com alguma mentirazinha, sabe? As chamadas mentiras brancas, mentiras que são de menor valor. Crente não pode aceitar, mesmo as menores mentiras, porque o diabo é o pai da mentira. O nosso Deus é um Deus de verdade. Ele espera a nossa sinceridade, a nossa honestidade. Ele espera lábios puros. Ele abomina qualquer tipo de falsidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E no Apocalipse, na relação daqueles que ficariam fora da Jerusalém, nós lemos: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Veja, às vezes os crentes acham que mentira é um pecadinho menor, mas veja o tom de Apocalipse: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Note que a mentira é de fato abominável ao nosso Senhor Deus.
é um dos mandamentos: não dirás falso testemunho. Falso testemunho é mentira. O nosso Deus, que é o Deus da verdade, espera que nós, seus filhos, falemos sempre a verdade em amor. Não precisa ser a verdade na ignorância, né? Usar da verdade para ofender as pessoas, mas é a verdade dita em amor, mas sempre a verdade, ela deve ser dita. Este é o primeiro erro do rei Jeú. Ele foi um falso aqui, ele foi um dissimulado, ele enganou todo mundo para que eles fossem mortos. Esse foi um erro, mas nós temos ainda um acerto. O acerto é o zelo dele. Veja o verso 24. Entrando eles a oferecerem sacrifícios de holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Com a casa de Baal, o templo de Baal, lotado de pessoas, ele armou com espadas 80 homens ali na porta, e no momento adequado ele mandou que esses homens entrassem e não deixassem escapar ninguém. Se escapassem, eles responderiam com a própria vida. No verso 25 diz que quando terminou o holocausto, estes guardas entraram, feriram os que estavam ali, os guardas e capitães os lançaram fora. Uma possibilidade de tradução aqui é que eles os arrastaram, aqueles que iam morrendo, eles foram arrastando para fora, e eles penetraram no mais interior da casa de Baal. Como era um templo muito grande, chamado até por outras versões de cidade, na medida em que eles foram matando os que estavam mais à porta e tirando os corpos, eles foram entrando até chegar lá no mais interior e matar aqueles sacerdotes que estavam mais envolvidos com as adorações, o holocausto e os sacrifícios a Baal. Diz o texto que eles tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram, também quebraram a própria coluna de Baal. Colunas aqui não são colunas de sustentação do templo, mas são as colunas de adoração, são as próprias imagens a Baal. Esse é o ponto aqui. Então primeiro eles tiraram duas colunas, que eram colunas as quais eles estavam se curvando e adorando, e depois eles tiraram a coluna ou a imagem principal de Baal, como é dito aqui. Quebraram a própria coluna de Baal, era uma imagem principal que eles tinham dentro do templo, e derribaram a casa de Baal e transformaram em latrinas até o dia de hoje. Para dar o toque final na destruição do culto de Baal, eles transformaram aquilo num grande banheiro público. Foi isso que eles fizeram com aquela casa de Baal. Eles fizeram todo tipo de excrementos, e diz o texto, até o dia de hoje, aquilo ali foi profanado com excrementos humanos. Eles transformaram aquilo num grande banheiro público, para que se acabasse de uma vez com toda, com qualquer dignidade da adoração ao Deus imaginário, né? O Deus Baal. Eles tornaram aquele local um local indigno, um local cheio de excrementos. Foi isso que eles fizeram. No verso 28, nós temos o resumo, e o resumo é a missão cumprida. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Irmãos, Elias não conseguiu fazer isso, mas Jeú conseguiu. Jeú conseguiu acabar com o culto a Baal, ele exterminou todos os adoradores. De fato, ele foi zeloso, ele cumpriu a sua missão. E como recompensa, ele teve um longo reinado. O último versículo do nosso texto fala que ele reinou durante 28 anos. Se você observar os reis que estavam reinando anteriores a ele, você vai observar que 28 anos era um grande reinado. Os reis anteriores reinaram muito pouco tempo, tá? Ele reinou do ano 841 a 814 antes de Cristo. Então aqui nós temos um acerto, mas por fim nós temos o pior erro, que foi o erro da idolatria. Diz o texto no verso 29, que, porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Nós já vimos essa história no passado.
nós vimos que estes bezerros de ouro foram criados por Jeroboão I e eles foram colocados em duas cidades estratégicas para que o povo não precisasse sair do seu reino para adorar ao Senhor. Isso está registrado em 1 Reis 12, 26 em diante. Diz assim: disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então este rei, com medo de que o povo saísse do reino do norte, do reino de Israel, e descesse até Jerusalém, que era a cidade onde se fazia sacrifícios, ele criou 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel, um em Dan, para que o povo tivesse opções dentro do reino do norte e não descesse até o reino do sul. Talvez, olhando assim de longe, você possa até pensar: bom, é apenas uma questão de possibilidades, não é? Agora o povo teria 3 opções. Não, de jeito nenhum. As opções eram deuses falsos, eram bezerros de ouro. Toda a adoração que foi feita em Israel não serviu para nada, meus irmãos, porque a adoração verdadeira era em Judá, era em Jerusalém. Era ali que o Deus verdadeiro era adorado. Com essa medida, Jeroboão desencaminhou o reino do norte de servir ao Senhor, e eles passaram a servir outros deuses, deuses feitos pelas mãos humanas, 2 bezerros de ouro. Voltando aqui para os nossos dias, onde está Jeú, nós vemos que Jeú foi zeloso em eliminar a idolatria a Baal, mas o seu coração ainda estava na idolatria relacionada aos bezerros de ouro. O seu coração ainda estava nos bezerros de ouro. Veja o verso 30, nós temos aqui um elogio. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Então, Jeú, por ter exterminado a idolatria a Baal, recebe o elogio do Senhor e o prêmio de ter 4 gerações de reis na sua família. E isso foi muito mais do que as famílias da época tiveram. A descendência de Acabe, por exemplo, teve 4 reis: Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Mas estes 2 últimos eram irmãos, então foram apenas 3 gerações. E essa família toda reinou durante 45 anos. Já a descendência de Jeú, ao total, reinou cerca de 120 anos, os 28 de Jeú e mais os reinados dos outros. Foi um prêmio por seu zelo, mas o verso 31 mostra que ele tinha falhas. Veja o verso 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Então, 2 coisas: ele não andou com todo o seu coração na presença do Senhor. E de novo, a menção aos bezerros de ouro, quando fala aqui que ele não se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Ele não andou com todo o seu coração na lei do Senhor. Curiosamente, a Bíblia não condena explicitamente Jeú por ter passado dos limites, por ter matado gente a mais. Mas a Bíblia condena Jeú por não ter ido longe o suficiente na questão da idolatria. Ele acabou com os adoradores de Baal, mas ele manteve a adoração aos bezerros de ouro. Meus irmãos, nós vemos que a adoração a Baal era uma adoração que envolvia sexualidade, porque Baal era um deus de fertilidade. As pessoas adoravam a Baal para que Baal mandasse chuvas
pelas suas terras. E o culto a Baal envolvia sexualidade, envolvia imoralidade. Nesse sentido, a limpeza que Jeú fez foi fascinante. Ele de uma vez limpou Israel de uma imoralidade gigantesca. Isso foi bom. Mas note que quando foi para limpar Israel dos pecados que envolviam fonte política e financeira, aí ele não fez. Porque era justamente isso que estava envolvido na adoração aos 2 bezerros de ouro. Era uma estratégia política. Se Jeú aqui decidisse acabar com a adoração aos bezerros de ouro, ele estava liberando o seu povo para que o povo fosse adorar novamente em Judá, em Jerusalém. E aí, isso, por mais que agradasse a Deus, isso ia contra o seu reinado, isso ia contra a sua agenda de poder, isso ia contra o seu bolso, isso ia contra a sua arrecadação, isso ia contra o seu estado. Então note que alguns homens são muito rápidos para acabar com pecados de imoralidade, mas conservam pecados lucrativos. Foi o que Jeú fez. Quando a questão foi bolso, quando a questão foi política, quando a questão foi poder, aí ele não entrou. Ele fez com que permanecesse a adoração aos 2 bezerros. A verdadeira conversão, meus irmãos, elimina não apenas os pecados sexuais, mas elimina também aqueles pecados que podem nos dar algum lucro. Elimina todos. Conversão é limpeza total do coração. Não podemos reservar uma área do nosso coração para alguns pecados de estimação. A limpeza tem que ser de fato completa. Como consequência desta idolatria, o julgamento de Deus veio sobre Israel. São os últimos versículos. Veja, naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel. Fruto da idolatria, Deus permitiu que as outras nações começassem a entrar, que as outras nações começassem a minar e a destruir as fronteiras de Israel. É o que diz aqui. Israel foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras. E aí uma determinação, uma delimitação das fronteiras, desde o Jordão até a nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas, os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Por conta do pecado da idolatria, foi que Deus abriu as fronteiras e Israel começou a diminuir de tamanho por conta dos seus inimigos. Meus irmãos, algumas aplicações. Nós vimos nesta noite então que o rei Jeú, ele, embora tenha obedecido a ordem de Deus de exterminar a casa de Acabe com todos os seus descendentes e de acabar com o culto de Baal, ele falhou muitas vezes. Falhou matando gente mais do que precisava, falhou com a sua soberba, e nesta noite nós vimos que ele foi dissimulado, falso, mentiroso, e que ele não entregou o seu coração de todo ao nosso Deus. O seu coração ele entregou metade, a outra metade ficou com o dinheiro, com o poder, com os 2 bezerros de ouro. Algumas aplicações. Primeira, Deus abomina a falsidade. Isso deve nos ensinar a falarmos sempre a verdade, a termos uma vida verdadeira. Se ainda há algum nível de mentira na tua vida, extermine isso. Acostume-se a falar a verdade. Não tenha medo de homens. Muitas das mentiras que nós usamos é por medo de homens, temor de homens. Temor de não parecer bem a determinada pessoa. Nós não devemos ter temor de homens, nós devemos temer apenas a Deus e devemos falar a verdade e sofrer as consequências quando a nossa verdade ela for afrontosa, mesmo dita em amor, quando o seu conteúdo for afrontoso, afrontador. Nós devemos sofrer as consequências. Se falar a verdade vai custar o nosso emprego, que custe o nosso emprego. Se falar a verdade vai nos mandar para a cadeia, que sejamos mandados para a cadeia. Se falar a verdade vai fazer com que uma amizade seja rompida, que a amizade seja rompida. O nosso compromisso é com o nosso Deus.
é com a verdade. O que adianta você estar rodeado de amigos e ter que ficar administrando mentiras? E quem administra mentiras tem muito trabalho, não é? Porque ele não sabe o que ele falou para um, do que ele falou para outro. Então, muito melhor é você ter uma vida verdadeira, em que você fala a verdade para todo mundo e você não se preocupa. Deixe as consequências na mão de Deus. Elimine a mentira da tua vida. Aprenda sempre a dizer a verdade. Uma segunda aplicação. Jeú, o rei Jeú, eliminou um deus de fertilidade, um deus imaginário, que era Baal, de imoralidade, mas ele continuou seguindo os chamados deuses lucrativos, os deuses do poder, os bezerros de ouro. Examine a tua vida para ver se você não está acalentando alguns deuses lucrativos na tua vida. Como é que é a tua vida financeira? Ela é honesta? Ela é justa? Você paga os impostos corretamente? Você compra as coisas com nota fiscal? Você age sempre com lisura, com honestidade? Você cumpre as leis do nosso país nesta área? Você descansa no dia do Senhor, não trabalhando? Como é que é o teu relacionamento com a questão financeira? Está cheio de crente por aí, fazendo muitos trabalhos no dia do Senhor apenas para ganhar dinheiro. Está cheio de crente por aí, dando jeitinhos no imposto de renda para pagar menos, comprando produtos piratas. Como é que é a tua vida financeira diante do Senhor? É uma vida honesta, irrepreensível? Cuidado com os pecados relacionados a dinheiro, porque Jeú, eu repito, ele extirpou os deuses da imoralidade, mas ele conservou os deuses lucrativos, aqueles bezerros de ouro. Terceira aplicação e última. O resumo da vida de Jeú foi: Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. Que resumo triste, que resumo triste. Jeú andou com meio coração diante do Senhor. Ele quis agradar ao Senhor, mas ele conservou o seu coração também servindo os ídolos de ouro. Irmãos, Deus pede de nós não meio coração, Deus pede de nós um coração completo. Que triste seria, imagine aí os casados e aqueles que vão se casar. Que triste seria se um marido dissesse para a esposa o seguinte: olha, eu vou te dar dedicação parcial, tá? Dedicação parcial. Eu vou cumprir metade das promessas, eu vou te sustentar pela metade, as tuas necessidades eu vou suprir pela metade. Que triste seria esse casamento, que o marido não estivesse de todo o coração na relação. E que triste é a vida de alguns crentes que estão flertando com o mundo. Como disse Paulo, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é uma tristeza, meus irmãos. Nós devemos entregar todo o nosso coração diante do Senhor, toda a nossa vida. Nós falamos no domingo passado que o judeu iniciava o dia com aquela oraçãozinha na cabeça. O Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Os judeus começavam um dia com esse versículo na cabeça. O que eu vou fazer hoje para expressar que eu amo o meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento? É assim que nós devemos viver. Nós não podemos ter corações divididos, nós não podemos ter um pé no mundo e um pé na igreja. Nós não podemos amar as coisas do mundo e amar as coisas de Deus ao mesmo tempo. São incompatíveis. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível nós amarmos as coisas do mundo e as coisas de Deus ao mesmo tempo. Nós temos que entregar todo o nosso coração, toda a nossa vida nos caminhos do Senhor. Em Tiago fala que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de ânimo dobre. O que é um homem de ânimo dobre? É justamente alguém com o coração dividido. Alguém que horas quer o caminho de Deus, horas quer o caminho do mundo.
Isso Tiago falou no capítulo 1, verso 8. Depois no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Uma possibilidade aqui de tradução é: vós que sois de coração dobre, purificai o coração. A ideia é: vocês que estão com o coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, purifiquem esse coração, para que o coração inteiro seja de Deus, para que a dedicação total seja de Deus, para que as primícias do teu tempo, da tua vida, dos teus bens, para que tudo de melhor da sua vida seja de Deus, como faziam os nossos irmãos no passado, que ofereciam as primícias ao Senhor. Nós devemos oferecer os melhores frutos, nós devemos oferecer a nossa vida ao Senhor, e não o que restar, não o que sobrar, não o resto. Nós devemos de fato, meus irmãos, de uma vez por todas, ter um coração totalmente consagrado ao Senhor. O rei Jeú não teve um coração na lei do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos de fato ter um coração totalmente entregue nos caminhos do Senhor, que Ele seja prioridade na nossa vida, em primeiro lugar Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Que Ele nos abençoe assim. Amém.